Bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Não sei qual horário que vocês estão assistindo, mas hoje a aula é bem tranquila, a aula curta. É, O tema dela é sobre tomada de decisão e eu queria saber de vocês aí. Comentem aqui nos comentários. O que que é tomada de decisão? O que que vocês acham que é a tomada de decisão? Se você é uma pessoa, assim como eu fui algum tempo atrás, uma pessoa lenta na tomada de decisão ou que às vezes não tinha a própria tomada de decisão, hoje você vai entender o que que ela é. A tomada de decisão, quando você é uma pessoa que não tem ela ou é lento na tomada de decisão, muito provável você não tem experiências, muito menos repertório. E o que que essas experiências vão te gerar? O que que elas vão ajudar na sua tomada de decisão? Se você já passou por aquilo, ou se você está vivendo alguma coisa e precisa tomar uma decisão rápida, você automaticamente vai assimilar essa. Claro, se você tiver experiência, né, vai assimilar tudo que você está passando nesse exato momento com algo que você já passou no passado, que você já viveu, ou que você adquiriu essa experiência através de alguém que viveu ou passou pelo que você está passando. E se você, assim como eu, quer se tornar uma pessoa próspera, cara, você precisa entender os 3 códigos que muitos milionários carregam. E só lembrando, a prosperidade não está relacionada com o dinheiro. O primeiro código é a tomada de decisão, o segundo código é você ter experiências e o terceiro é você conseguir ter mais repertórios. Seriam mais munições, podemos dizer assim. Eu estava vendo, né, um vídeo de um empresário americano falando, né? Eu achei massa isso. Ele falou assim: me mostre a velocidade da tomada de decisão de alguém que eu vou dizer a velocidade da prosperidade dele. E o que que essa frase desse milionário nos traz, né, como conhecimento? Cara, primeiro, que a tomada de decisão ela serve só para te dar o primeiro passo, para você dar o primeiro passo. E ela também, essa frase dele também traz o conhecimento relacionado a algo que muita gente fala, mas só fala, não pratica, não coloca isso em prática. Que é, cara, não tenha vergonha, não tenha medo de errar, não tenha medo de errar. Porque eu não conheço ninguém que é próspero, ninguém que enriqueceu, que não errou. Que erra ainda e que vai errar muito ainda no futuro. E outra coisa que eu consegui também absorver disso é que quem tem propósito, quem vive em propósito, não tem que viver para ser aceito, para não tem que viver com medo de ser julgado. E em relação ao medo de errar, você tem que entender que, cara, você não tem que ter medo de errar, mas você tem que aprender a corrigir esse erro rápido e não ficar enrolando nele ou aceitar ele. Aprenda a corrigir isso rápido. Isso vem também junto com as experiências. Outra coisa, não feche sua mente para tomadas de decisões. Então, se alguém te convidar para fazer algo que você quer um dia fazer, mas às vezes você não tem condição de fazer ou algo do tipo, não feche sua mente. Cara, se você fecha ela, você está dizendo para o seu cérebro que você não consegue nem pensar em um planejamento para realizar aquilo. E agora, trazendo uma tarefinha de casa para vocês, tarefinha da semana, planeje, sonhe, imagine onde você quer chegar e não desista. Se você falar onde você quer chegar, execute. Não só planeje, mas comece a agir como. Então, primeira tarefa de casa, você vai planejar o que que você quer viver daqui a alguns anos. Você tem que começar a pensar no que você quer. Quando você decidir, você vai começar a viver, que é a segunda tarefa do dia, do dia não, da semana. Você vai começar a viver de acordo com aquilo que você está pensando. Vai tornar aquilo de um hábito. Então, comece a buscar o conhecimento e comece a viver de acordo com o que você planejou. Tenha um comportamento de acordo com o que você destinou para a sua vida,
de acordo com o que você quer para a sua vida. E a terceira e última tarefa da semana é execute. Execute o que você propôs para a sua vida. Não fique procrastinando. Não perca seu tempo, porque a vida é uma só. O tempo de hoje, o tempo de agora, está passando. Se você deixar para amanhã, pode ser tarde demais. E eu vou dar um extra para vocês. Comece a projetar o futuro do futuro. O que seria isso? Se você quer ter uma Ferrari, mas seu cérebro, ele sabe que por muito tempo você foi um procrastinador, ele sabe que esse sonho está muito longe de se tornar realidade. E o que você deve fazer? Então você vai projetar o futuro do futuro. Você vai planejar algo mais próximo. Como? Qual que vai ser meu primeiro carro? Carro top. Pode ser uma BMW, uma Mercedes, que é algo mais próximo, mais acessível. Depois você sobe para uma Porsche. Depois de uma Porsche, você pode ir para outro carro. E depois você vai chegando, vai subindo os degraus, assim alcançando o que você almeja e alcançando o seu sonho. E quando você começar a projetar algo mais próximo, o seu cérebro ele vai ser um investidor bom e não ruim. Se você só pensa em ter a Ferrari, muito difícil o seu cérebro entender que você vai conseguir aquilo, se você se esforçar e dedicar. Mas se você planeja algo mais próximo, o seu cérebro ele vai fazer você, ele vai te incentivar. Ele vai ser um incentivador, ele vai ser um investidor bom. Ele vai falar, bom, é mais fácil chegar em uma BMW. Então vamos fazer isso acontecer. E o versículo é: na sua casa a prosperidade e riqueza, e a justiça permanece para sempre. Referência Salmos 112, 3. Bom, o que a gente tira de reflexão, né? Que a riqueza, a prosperidade, elas podem habitar no mesmo lar com a justiça. E que a fé, ela não exclui a abundância. Ela não condena a abundância. E eu desejo uma ótima semana para todos e vamos para a melhor semana de nossas vidas.